A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar algo de Deus com você. Nós somos alguém que trabalhamos e militamos na obra de Deus. E este canal aqui é onde nós compartilhamos sempre algo de Deus durante a semana, uma palavra, de Deus para a sua vida. E hoje eu quero falar com você do nosso testemunho, da nossa história e da onde Deus nos tirou. Nós sabemos que Deus é um Deus de milagres, sabemos que Deus é um Deus que ainda cura, que faz sinais, que faz prodígios e que faz maravilhas. Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem e eternamente. Nele não há sombra de variação, ele é o mesmo, e continua fazendo sinais e maravilhas e prodígios. Como nós conhecemos a história bíblica e a palavra de Deus, sabemos que Deus não muda e ainda faz milagres. E o que eu quero compartilhar com você hoje é a nossa história, o nosso testemunho. E falando com você que Deus ainda faz milagres. Eu sou o pastor Leslie, você está no nosso canal. Toda semana tem palavras de Deus para abençoar a sua vida. E eu quero pedir você para se inscrever, para compartilhar, para deixar o like, para estar aí nos ajudando, enviando para o máximo de pessoas esse vídeo, tá? Você ajuda muito o nosso canal quando faz tudo isso. Queridos, eu quero contar para você um pouco da nossa história. Eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, e aos 17 anos eu tive mielite, infecção na medula. E quando tive este problema, eu era alguém que gostava muito de futebol e tinha um sonho de ser um jogador de futebol. E meu sonho foi interrompido porque essa infecção que eu tive foi muito grande. E o que aconteceu comigo, que eu fui levado para o hospital sem movimentar as pernas. Já tinha alguns dias que eu estava perdendo o movimento das pernas. E quando cheguei no hospital, minhas pernas não mexiam mais, eu já não movimentava as pernas mais. E ao longo do tempo, o médico foi ali fazendo os diagnósticos, o médico foi fazendo os exames, e então comprovou que eu tinha uma mielite, uma infecção na medula. E essa infecção era muito grande. E segundo os exames médicos, o que aconteceu comigo, essa infecção era grande demais. E não tinha condições ou possibilidade de eu me levantar de uma cadeira de rodas, porque a infecção era muito grande e era só um milagre para me levantar daquela situação. E então o que acontece, o médico fazendo esses vários exames, eles chegaram a esse diagnóstico que era impossível me levantar dali. Então, como Deus é um Deus de milagres, como Deus é um Deus do ímpio, então o médico disse para mim e para minha família que era só um milagre para eu me levantar daquela situação. E a igreja e todas as pessoas que me conheciam começaram a orar e falar com Deus. E todos clamavam para mim porque me conheciam e sabiam que eu não tinha nascido com aquele problema. Eu clamei a Deus, pedi a Deus um milagre, porque só Deus poderia fazer um milagre na minha vida. Então, no outro dia veio a missionária no quarto onde eu estava e perguntou se poderia orar para mim. Ela então orou para mim e leu um versículo que faz parte da minha vida. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, nós conversamos ali, ela falou isso comigo, orou por mim e ela falou comigo assim: Deus manda dizer para você, você vai levantar daí e vai pregar a palavra de Deus em muitos lugares. Sabe uma perna que não mexia, sabe que da cintura para baixo eu não sentia nada, nada acontecia. Então ela foi embora e no outro dia parece que uma eletricidade passava pelo meu corpo. Eu sentia que a eletricidade subia e descia pelo meu corpo. Então, pela manhã parece que meus dedos mexiam, a minha perna voltou a mexer de novo. Quando a enfermeira chegou no hospital, ela então
viu o movimento das minhas pernas, ela falou: é impossível, eu vou chamar a fisioterapeuta. Quando chamou a fisioterapeuta, ela veio, mexeu nas minhas pernas e disse: está acontecendo alguma coisa. Então ela veio e trouxe o andador e perguntou para mim: será que você consegue ficar 5 minutos em pé? Eu fiquei 10. E falou comigo: será que você consegue andar? Andei pelo quarto inteiro. E me perguntou: será que a gente consegue andar pelo hospital? Andamos pelo hospital inteiro. E desde aquele dia eu nunca mais voltei com uma cadeira de rodas. E desde aquele dia eu nunca mais voltei para um leito, ficar em uma cama em um hospital. E através dessa história, o que eu quero compartilhar com você hoje, esse testemunho, essa história que nós pregamos e contamos em vários lugares, é de um Deus que ainda faz milagres, é de um Deus que faz impossível. Eu não sei qual é o diagnóstico, a história que você está vivendo, e talvez para você também possa ser impossível, talvez as possibilidades também já acabaram para você. Mas através dessa história hoje, eu quero dizer para você: Deus é o Deus dos milagres e Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ainda não acabou, ainda não é o fim. Continue acreditando, continue crendo, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida se você crer. Porque a Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Se você crê hoje, você vai ver a glória de Deus. Tá bom? Compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá? Se você crê, digite aí embaixo: amém, eu creio. E se você tem um pedido de oração, deixe aqui no comentário. Nós vamos estar orando pela sua vida. Toda semana traremos palavra de Deus aqui para a sua vida, tá bom? Todas as semanas nós também compartilhamos lá no nosso Instagram, tá? Pastor Leslie. Você vai achar o nosso Instagram lá. Nos siga no Instagram, acompanhe também as nossas programações durante a semana. Também temos uma igreja, um ministério onde nós pastoreamos essa igreja, e você pode estar acompanhando todas essas informações através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.